Uma encenação diante de um caixa eletrônico, uma pegadinha em um shopping ou uma live pareciam conteúdos comuns para atrair público. Mas buscas por visualizações, sátira e exposição acabaram levando criadores a ameaças, confrontos e reações fora do roteiro. Hoje iremos acompanhar os influenciadores que mexeram com as pessoas erradas. César Gastelum, conhecido nas redes como Cesarim, tinha 25 anos e construía público com vídeos de humor, paródias, música e transmissões ao vivo. Na noite de 4 de agosto de 2026, ele estava em Culiacán, no México, gravando com 2 amigos em frente a um restaurante de comida rápida. Os 3 usavam jaquetas e mochilas de entregadores como parte de um desafio para as redes. A live era feita pela plataforma Kik e César conversava e ria com os amigos. Ele já reunia centenas de milhares de seguidores no TikTok. Para quem acompanhava a transmissão, parecia ser só mais uma gravação descontraída de Cesarim com outros criadores. Em certo momento, uma motocicleta passou perto deles. Pouco depois, 2 homens voltaram no veículo e pararam ao lado do grupo. Segundo relatos divulgados após o caso, os amigos demonstraram preocupação com a aproximação. O passageiro da motocicleta apontou uma arma para César. O ataque aconteceu em segundos diante da câmera e dos seguidores que acompanhavam a transmissão. Os 2 suspeitos fugiram logo depois. César morreu no local. Os 2 amigos que estavam com ele não foram atingidos. A área foi isolada e peritos recolheram evidências antes de o corpo ser levado para exames. A promotoria de Sinaloa abriu uma investigação e nas primeiras informações divulgadas não havia presos nem uma motivação oficialmente confirmada. O governo mexicano informou que uma das linhas apurava publicações em que César teria feito referências a uma facção do cartel de Sinaloa, mas nenhuma ligação foi confirmada pelas autoridades. Em Sydney, na Austrália, Daniel Maran e 2 amigos decidiram testar se desconhecidos ajudariam alguém durante um roubo. Eles gravaram a encenação para o canal Reckless Youth. Daniel interpretava a vítima. George Proestos, de capuz e máscara, fazia o papel do ladrão. Robert Milazzo filmava. A cena acontecia diante de um caixa eletrônico. Daniel usava o terminal. George aparecia por trás, o segurava e exigia dinheiro. Segundo Daniel, era um experimento social. O grupo queria descobrir se quem passasse por ali ficaria parado ou tentaria socorrer a suposta vítima. Em gravações anteriores, algumas pessoas já tinham se aproximado para separar os 2 antes de saber que tudo era uma brincadeira. Dessa vez, a encenação pareceu real demais. George derrubou Daniel no chão e pessoas ao redor correram para o local. Para quem via de fora, não havia como saber que uma câmera registrava uma pegadinha. Get your money! Fuck. Jesus. Get the fuck off. Get off me. Fuck. Jesus. It's a prank! It's a prank! It's a prank! Um transeunte correu até George e o acertou no rosto antes que o grupo conseguisse explicar o que estava acontecendo. Só então eles começaram a gritar que era uma brincadeira. Segundo Daniel, George sofreu fraturas no nariz em 3 pontos e precisou levar 7 pontos. Na gravação, ele aparece segurando tecidos no rosto enquanto os amigos discutem se ele precisava de mais cuidados. A reação foi quase toda negativa. Daniel disse que esperava algumas críticas, mas se surpreendeu com a quantidade de pessoas que classificaram a ideia como estúpida. Valeria Marques tinha 23 anos, era influenciadora de beleza e dona de um salão em Zapopan, no México. Em 13 de maio de 2025, ela abriu uma live no TikTok para conversar com seguidores enquanto trabalhava. Antes da transmissão, uma entrega já tinha deixado Valeria desconfiada. Segundo uma mulher que estava no salão, um homem se apresentou como entregador, perguntou por Valeria e se recusou a deixar o pacote com outra pessoa. Pouco depois, durante a live, Valeria contou que tinha recebido um presente caro, mas não sabia quem tinha mandado. Ela seguiu conversando com os seguidores e com outra mulher que estava no local, até olhar para a porta. O homem tinha voltado. De novo, disse ser entregador e pediu para falar diretamente com Valeria. Ela desligou o microfone para atendê-lo.
Valeria foi atingida dentro do próprio salão. Outra pessoa que estava ali encerrou a transmissão e ela morreu no local. A Promotoria de Jalisco abriu uma investigação sob o protocolo de feminicídio. Por meses, não houve um suspeito publicamente identificado como responsável pelo crime. Em julho de 2026, Ramon Álvares Ayala, conhecido como R1, foi preso numa operação federal. As autoridades o descrevem como líder de uma facção ligada ao cartel Jalisco Nueva Generación. O secretário de Segurança do México também confirmou a possível participação de um filho de Ramon no caso de Valeria. Em agosto, a promotoria anunciou a prisão de Ivan Martín, apontado como possível coautor e suspeito de participar das etapas antes, durante e depois do ataque. Jenny El Hassan, criadora de conteúdo de 32 anos, disse que já vinha recebendo ameaças antes de sair para jantar em Sydney, na Austrália. Na noite de 15 de abril de 2022, em vídeos publicados antes daquela noite, Jenny contou que exigiram a retirada de um podcast em que ela havia citado um homem. Segundo ela, avisaram que uma ordem poderia ser colocada contra ela caso não apagasse o conteúdo. Jenny respondeu que não se deixaria intimidar. Pouco depois das 11 da noite, ela saiu de um restaurante enquanto fazia uma transmissão ao vivo no TikTok. Usava óculos escuros grandes, algo que mais tarde considerou essencial para proteger sua visão. Um veículo preto parou perto dela. Segundo a polícia, 3 homens mascarados saíram do carro. Um se aproximou enquanto os outros aguardavam. Uma câmera de segurança registrou o momento em que esse homem lançou um líquido corrosivo no rosto de Jenny e fugiu com o grupo. A substância atingiu os olhos, a testa e o pescoço dela. Sem conseguir enxergar, Jenny voltou para o restaurante em busca de ajuda e funcionários entregaram garrafas de água para lavarem o rosto dela imediatamente. A irmã de Jenny e uma pessoa com treinamento médico também ajudaram nos primeiros socorros. Ela foi levada ao hospital com o rosto inchado, dificuldade para respirar e lesões visíveis, incluindo um curativo sobre um dos olhos. Jenny disse ter ficado aliviada porque a filha de 6 anos não estava com ela. Também afirmou acreditar que sabia quem era pelo menos um dos envolvidos, mas decidiu não revelar nomes nem buscar punição, dizendo que não queria agravar a situação. A polícia continuou investigando o caso e procurando imagens e testemunhas. Depois do ocorrido, Jenny afirmou que deixaria de transmitir sua rotina quando estivesse na rua, não por medo, mas por cautela. Tanner Cook tinha 21 anos e gravava pegadinhas para o canal Classified Goons. Ele dizia que queria confundir desconhecidos para divertir o público. Em 2 de abril de 2023, a ideia terminou de forma grave em um shopping na Virgínia, Estados Unidos. Cook se aproximou de Alan Coley, um entregador que tinha acabado de buscar comida na praça de alimentação. Com quase 1,95 m, Tanner se inclinou sobre ele e manteve o celular a poucos centímetros de seu rosto. Pelo tradutor, o aparelho repetia uma frase ofensiva em inglês. A gravação durou menos de meio minuto. Segundo as imagens apresentadas no processo, Coley mandou que ele parasse 3 vezes e tentou se afastar. Depois empurrou o celular para longe. Cook continuou filmando. Coley sacou uma arma e atingiu Tanner na região do estômago e do fígado. O disparo provocou pânico no shopping e clientes correram sem saber o que estava acontecendo. Tanner sobreviveu. A defesa de Coley sustentou que ele não sabia que aquilo era uma pegadinha e agiu em legítima defesa. A promotoria reconheceu que o vídeo era ofensivo, mas argumentou que não havia ameaça física iminente que justificasse o uso da arma. Em setembro de 2023, o júri declarou Coley inocente da acusação mais grave, ligada ao ferimento de Tanner. Ele foi condenado por disparar uma arma em um prédio ocupado e absolvido de outra acusação relacionada à arma. Segundo uma fonte secundária, recebeu pena de tempo já cumprido e 6 meses de supervisão.
Sadek conversava com a jornalista Monika Laskowska nos bastidores da High League 4, em Gliwice, na Polônia, quando uma entrevista comum virou uma cena de confronto. Faltavam 3 dias para a luta entre Amadeusz Roszlik e Paweł Bomba. O youtuber Sadek era conhecido por criticar Roszlik, adversário de seu colega. Diante de um painel de patrocinadores, Sadek respondia às perguntas da repórter. Roszlik também estava no evento e, segundo sua própria versão, vinha se irritando com comentários que Sadek teria feito sobre ele e sua família na internet e em entrevistas. Os dois não discutiram diante das câmeras. Sadek não parecia esperar a aproximação de Roszlik. Monika ainda segurava o microfone quando ele entrou de repente no enquadramento. Klatka była 3-3, czyli tak naprawdę... Oj, oj. O kurwa. Nie, spoko, jest okej. Roszlik atingiu Sadek no rosto e o empurrou contra o painel. A jornalista recuou assustada, enquanto ele se afastava logo depois. Sadek ficou desequilibrado e pareceu confuso. Com a ajuda de Monika, ele se recompôs, tocou a cabeça e a boca e limpou o rosto com um lenço. Havia sangramento na boca, mas Sadek voltou a falar com a jornalista e aparentemente terminou a entrevista. Depois do episódio, Roszlik afirmou que não se orgulhava de ter atacado Sadek de surpresa. Mesmo assim, disse que perdeu a calma ao encontrar pessoalmente alguém que, segundo ele, vinha ofendendo sua família e sua reputação. A organização anunciou uma punição financeira contra Amadeusz Roszlik pelo ataque. O valor da multa não foi divulgado. Musa Raza tinha 17 anos e queria transformar vídeos de provocação em dinheiro nas redes sociais. Conhecido no TikTok como OiMusa18, ele dizia buscar seguidores e visualizações suficientes para começar a receber pagamentos pela plataforma. Em 2 de maio de 2024, Raza foi à Guarda Real, em Londres, no Reino Unido. Turistas paravam ali para fotografar um cavalo e seu cavaleiro. Ao lado, uma placa avisava que os animais podiam chutar ou morder. Mesmo assim, Raza aproximou um microfone do focinho do cavalo, perguntou o nome do animal e questionou o guarda se poderia montá-lo. Ele também tocou nas rédeas, enquanto o militar permaneceu praticamente imóvel, sem responder às provocações. A abordagem irritou turistas que tentavam tirar fotos. Uma mulher foi defendida por um homem que acusou Raza de ser grosseiro com ela. A discussão aumentou e o jovem passou a gritar de volta para quem o confrontava. Piss off now! I said piss off! You! Piss off! Who the fuck you touching? Who the fuck you touching? Call her a sausage! Brother, why are you attacking man for, bro? Oh, look at that, arrested. Policiais armados do Ministério da Defesa britânico correram até Raza, seguraram sua jaqueta e o afastaram do cavalo e do público. Pouco depois, ele foi levado algemado sob suspeita de uma infração ligada à ordem pública. Nas imagens, Raza ainda aparece sorrindo e fazendo pose para a câmera durante a abordagem. Depois, ele afirmou que suas brincadeiras eram inofensivas e que conhecia os limites do que fazia. Segundo sua versão, os policiais registraram seus dados e o liberaram após concluírem que não havia uma infração concreta nos vídeos. Em abril de 2018, o youtuber Gerson Albuquerque foi até a entrada de um presídio em Abreu e Lima, no Brasil, para gravar uma pegadinha. Ele estava com 3 amigos, todos de macacões vermelhos inspirados na série La Casa de Papel. Segundo Gerson, seria uma cena rápida, do lado de fora. Ele afirmou depois que o grupo não usava máscaras, levava uma sacola com pão e refrigerante e tentava deixar claro que era uma brincadeira, mas 4 jovens vestidos daquele jeito, perto de uma unidade prisional, criaram uma situação de risco imediato. A Secretaria de Justiça de Pernambuco disse que o grupo tentou invadir o local. Gerson contestou essa versão. Segundo ele, entrou apenas na área externa, depois de ser chamado por uma visitante. Gerson afirmou que imagens publicadas por ele na noite anterior, fantasiado e com uma arma de brinquedo, eram de outra pegadinha.
Agentes penitenciários saem pelo portão com armas apontadas, enquanto um dos jovens aparece no chão perto da entrada. Os 4 foram detidos. 3 eram adultos, entre eles Gerson, e o 4º era adolescente. Gerson e os outros 2 adultos passaram a noite detidos. Depois, receberam liberdade provisória mediante fiança de R$5.000 cada um. Em junho daquele ano, a justiça determinou que eles não se aproximassem a menos de 200 metros de unidades prisionais de Pernambuco, salvo com autorização. Em um vídeo publicado depois do caso, Gerson reconheceu o erro de escolher o entorno do presídio, mas negou que tivesse intenção de invadir a unidade. Em janeiro de 2020, os 3 adultos foram condenados a 2 anos, 6 meses e 10 dias de pena, convertida em punições alternativas, além de multa. Marco Eduardo Castro Cárdenas, conhecido como Marquitos Toys, ganhou fama em Culiacán, no México, mostrando carros, viagens e uma vida de luxo nas redes sociais. Mas essa exposição também passou a vir acompanhada de suspeitas e acusações que ele sempre negou. A amizade pública com Néstor Isidro Pérez Salas, conhecido como El Nini e apontado pelas fontes como ex-chefe de segurança dos Chapitos, alimentou especulações sobre Marquitos. Ele respondeu que ter amigos envolvidos em problemas criminais não fazia dele parte dessas atividades e negou qualquer ligação direta com o tráfico. Em 8 de janeiro de 2025, a atenção chegou à casa dos pais dele. Câmeras de segurança registraram 2 carros sendo usados para derrubar o portão da residência, enquanto um grupo de homens encapuzados se aproximava. Os invasores jogaram combustível na garagem, provocaram um incêndio e atiraram contra a fachada. A casa foi danificada pelo fogo e pelos disparos, mas não houve confirmação de feridos ou mortos no ataque. No dia seguinte, panfletos lançados sobre Culiacán citaram Marquitos e seus irmãos entre criadores acusados de supostos vínculos financeiros com os Chapitos. Eram acusações sem condenação judicial, e Marquitos voltou a negar participação em atividades ilegais. Em 28 de março, a família sofreu outra perda. Jesus Gaio Castro Cárdenas, irmão de Marquitos, morreu após ser atacado por homens armados na entrada de um restaurante em Ensenada, no México, enquanto estava com a esposa. Gaio também aparecia nos panfletos, mas as autoridades não divulgaram uma motivação oficial nem identificaram os responsáveis. Pamela Montenegro, conhecida como Nana Pelucas, transformava a política de Acapulco, no México, em sátira no YouTube. Com uma peruca preta, óculos grandes e roupas estampadas, ela comandava o canal El Cillón TV e criticava vereadores, o então prefeito e autoridades que, segundo ela, abandonavam a cidade e desperdiçavam recursos públicos. A personagem era conhecida na região, mas as críticas vinham num clima de tensão. Pamela e o marido, Samuel Munhuzuri, chegaram a dizer publicamente que responsabilizavam o prefeito e sua equipe, caso algo acontecesse aos dois. Segundo Samuel, uma ameaça deixada perto da casa do casal já tinha revelado onde eles podiam ser encontrados. Na noite de 5 de fevereiro de 2018, Pamela estava no restaurante dela, em Acapulco. Samuel contou que também estava ali, mas se afastou por alguns instantes. Dois homens entraram no estabelecimento e dispararam contra Pamela. Ela tinha 36 anos e morreu no local. O restaurante não tinha câmeras de segurança e também não havia imagens na rua que ajudassem a reconstruir o que aconteceu. A investigação foi aberta como homicídio, mas o então procurador de Guerreiro disse que uma das linhas considerava as publicações sobre grupos criminosos que poderiam ter incomodado essas organizações. Samuel contestou a declaração. Disse que a família nunca recebeu as supostas
provas dessa associação e que revisou as publicações de Pamela sem encontrar conteúdo sobre organizações criminosas. Minutos depois da morte, fotos de Pamela começaram a circular nas redes sociais. Samuel disse que o filho do casal, que não estava no restaurante, recebeu as imagens de colegas da escola. Ele procurou representantes da ONU em busca de apoio jurídico e psicológico para a família. Em outubro de 2025, Edgar N., conhecido como El Negro Pipas, foi condenado a 27 anos e 6 meses de prisão pelo homicídio de Pamela Montenegro. A sentença também determinou reparação dos danos aos familiares dela. Não esqueça de se inscrever para assistir mais vídeos como esse.